Devo também me contrapor à sua ideia de que a causa não seja minha. Ninguém precisa ser negro para entender que o apartheid é errado. Pessoas de todas as religiões ficam justificadamente horrorizadas com os crimes perpetrados contra os judeus no Holocausto. Da mesma forma, ninguém precisa ser vítima de AIDS para se solidarizar com as centenas de milhares de pessoas acometidas pela doença e se compadecer das que morreram. Acredito que quando chegar um tempo em que cada pessoa se restringir a ajudar só os seus, não haverá mais esperança para nenhum de nós. Olá pessoal, tudo bem? Os X-Men sempre foram uma HQ muito preocupada com questões de intolerância, com questões de racismo, com questões de defesa de grupos periféricos. Quem lê essas histórias percebe isso com muita clareza. Aliás, eu acho muito tragicômico existirem pessoas que supostamente são fãs desses personagens, mas ao mesmo tempo conseguem defender governos tão reacionários, tão intolerantes, tão perversos e tão injustos como alguns que a gente conhece na atualidade. Isso demonstra uma incapacidade cognitiva muito grande, uma dificuldade de interpretar textos enorme, porque, afinal de contas, ler as histórias é ser confrontado quase que constantemente com perspectivas vinculadas a isso. Os X-Men são mutantes, e como mutantes são perseguidos pelo restante da raça humana que não os compreende e que os acha pária, os acha uma raça que tem que ser exterminada, os acha um grupo de pessoas que não são, na verdade, pessoas. E talvez uma das histórias do grupo que mais apresenta essa questão seja a primeira graphic novel lançada aqui no Brasil, na década de 80, anos de 89, chamada O Conflito de uma Raça, por Chris Claremont e Brent Anderson. Na verdade, essa história aqui tem outro título no original em inglês, chamada Deus Ama, o Homem Mata, o que é muito vinculado à história narrativa que está presente aqui. Do que trata essa HQ? Bom, essa história já começa com uma tensão muito grande, mostrando duas crianças sendo perseguidas por pessoas armadas, e essas duas crianças são mortas, são assassinadas. E a razão é, elas são mutantes. E isso tudo está vinculado a uma proposta religiosa de um pregador chamado Striker. Aliás, ele tem uma missão chamada Cruzada Striker. O termo cruzada, aliás, lembra as cruzadas medievais, onde muitas pessoas foram mortas, assassinadas em nome da fé. Se impôs a fé cristã em territórios árabes, em territórios judeus, em territórios da Palestina, e em outros territórios que eram encarados como terra prometida para os europeus. Mas voltando à história, nós temos aqui então esse pregador treinando o sermão de domingo, e o sermão está citando um texto bíblico que está presente no Antigo Testamento, que diz assim: quando no meio de ti se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vai e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou que eu não ordenei, e te seja denunciado, então indagarás bem, e sendo verdade, levarás o homem ou mulher que fez esse malefício e os apedrejarás até que morram. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente percebe então nesse pregador que há uma ênfase muito grande no Antigo Testamento, com poucas pitadas, digamos assim, do Novo Testamento. Mas a sua interpretação básica parte da lógica do Antigo Testamento, que é uma perspectiva vinculada a uma noção de Deus, uma interpretação de Deus bastante violenta. Vamos lembrar, por exemplo, que em nome de Deus, cidades foram dizimadas no Antigo Testamento. Em nome de Deus, homens, mulheres, velhos, crianças, animais foram dizimados, mortos, exterminados, supostamente segundo a vontade de Deus que queria dar ao povo a terra prometida. Abrindo parênteses aqui, é preciso que a gente perceba o seguinte: no texto bíblico, Deus é um personagem que está sendo colocado ali pelo narrador da história. Então, é preciso sempre perguntar se, quando o texto bíblico fala que Deus disse tal coisa, se realmente é Deus mesmo que disse, ou se é um determinado autor usando o nome de Deus em benefício próprio. Voltando aqui à história, nós temos um debate entre o professor Charles Xavier, que é o professor que cuida dos mutantes, né, que criou aquela escola para os mutantes, que na verdade criou e é o líder dos X-Men, e o reverendo William Stryker. Por um lado, pelo argumento do Charles Xavier, nós temos a defesa dos mutantes. O Charles Xavier afirma que eles são, na verdade, não um grupo fechado e restrito, mas são indivíduos como todos, e por isso têm que ser tratados
como tal, ou seja, como indivíduos. Mas o Stryker lembra que essas pessoas, esses mutantes, têm poderes especiais que são muito perigosos, que podem matar pessoas. Ou seja, a lógica aqui é, o Stryker trabalha com o argumento do medo, do pavor, enquanto o Xavier tenta trabalhar com questões vinculadas à própria democracia. A ideia de que os mutantes são também seres humanos. Isso se ilustra no diálogo dos dois personagens que estão nos bastidores transmitindo aquele programa. Eles dizem assim: você acha a proposta de Xavier convincente? O outro responde: acho. Mas quem está prestando atenção? Stryker sabe usar a TV. Ele representa gente boa, bem intencionada. É uma pena, porque o recado dele é apavorante. Então perceba aqui que o jeito dele falar é um jeito que conquista as pessoas em geral. Mas o conteúdo do que ele tem para falar é profundamente problemático, porque é repleto de intolerância, de violência e de ira. Em um momento da narrativa, o Stryker consegue capturar o Xavier e o submete a uma lavagem cerebral, de tal maneira que ele se torna também um servo da igreja. Para ajudar os mutantes surge Magneto. E Magneto é um personagem que tem a perspectiva de criar uma ditadura dos mutantes. Como ele mesmo diz: não sou seu inimigo, X-Men, nem os considero como tal. Na verdade, meu ideal é a conquista da Terra, para criar um mundo onde nossa raça, como superior, possa viver em paz. Vejam vocês arriscando suas próprias vidas por uma humanidade que prefere vê-los atrás das grades ou mortos. Por que insistir? E aí dialogam com ele: o seu modo é melhor? Uma ditadura mutante? A resposta do Magneto é: não fale nesse tom comigo, garoto. Eu vivi sob uma ditadura. E vi minha família ser assassinada. Quando eu regir, será para o benefício de todos. Aqui há uma proposta, então, de um tipo de governo bem vinculado à lógica mutante. Segundo Magneto, algo que vai trazer bem para todos. Mas é uma ditadura. E toda ditadura, por mais bem intencionada que seja, sempre causa problemas, sempre causa riscos à própria vida humana. A cruzada do Stryker cresce e ele vai fazer um pronunciamento em rede de televisão, mas os próprios repórteres que estão cobrindo o evento ficam um pouco assustados. Uma coisa é criticar o governo e o estado moral da nação. Outra, bem diferente, é discriminar um grupo como sub-humano. Para muitos, isso é uma desconfortável lembrança do nazismo e do que aconteceu com os judeus. E o discurso do reverendo Stryker é profundamente intolerante, em nome de Deus. Intolerância e racismo baseado em razões religiosas não é a primeira vez que acontece, nem em HQs ou na vida real, e provavelmente não será a última. Na verdade, toda proposta de intolerância tem lá no seu germe, na sua origem, uma perspectiva e uma justificativa teológica religiosa. Uma distorção, de fato, de como Deus é, mas uma distorção que é utilizada para benefícios próprios. E isso transparece no discurso. Ele diz: no princípio Deus criou o céu e a terra, Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E o Senhor formou o homem do pó da terra e assoprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Assim nasceu a nossa raça, assim ela permaneceu por milhares de anos, até hoje. Aí ele diz: somos seres de criação divina, mas há entre nós aqueles cuja existência é uma afronta a essa divindade. Uma afronta à divindade é um argumento profundamente forte, mas ele continua. Deus criou o homem, a raça humana. A Bíblia não menciona nada sobre mutantes. Então, de onde eles vieram? Alguns cientistas dizem que eles são parte do processo evolutivo. Aquelas mesmas pessoas que disseram que o homem descendeu do macaco afirmam agora que os mutantes descendem de nós. Isso quer dizer que nossos filhos são esses monstros? Isso é natural? Pois eu lhes digo, não, jamais. Somos como Deus os fez. Qualquer desvio dessa concepção sagrada, qualquer mutação, não vem do céu, mas do inferno. Então perceba aqui, o Stryker coloca Deus à sua imagem e semelhança. Apesar de dizer lá no início do seu discurso que Deus criou o homem e mulher à imagem de Deus, na verdade o que ele faz aqui na prática é o contrário. Ele projeta em Deus as suas próprias intolerâncias. Para o Stryker, Deus é um homem branco, heterossexual e não mutante. Eu estou aqui, obviamente, utilizando uma linguagem vinculada dos quadrinhos, mas para trazer isso para a nossa realidade. Perceba, toda intolerância vinculada a qualquer grupo é utilizada e é criada a partir da percepção e da criação de um Deus segundo a própria imagem da pessoa. Então se projeta no outro, ou seja, em Deus, toda a intolerância que a pessoa tem.
E aí Deus se torna um instrumento de ódio. Deus se torna um instrumento de destruição. Em nome de Deus é preciso manter a raça pura, porque essa foi a vontade de Deus. E aí leituras fundamentalistas do texto bíblico, leituras literalistas desse texto, leituras que não levam em consideração o chão de origem desses textos, nem as intenções teológicas que esses textos representam, fruto de perspectivas humanas. Ou seja, uma leitura que coloca a Bíblia como sendo algo puramente divino, caído do céu e interpretado literalmente. O resultado disso não pode ser outro, senão o ódio. E o tom de voz do Stryker é tão intolerante que o próprio senador que supostamente estaria apoiando começa a duvidar. Ele começa a dizer o seguinte: veja, Magneto, que surge na história aqui para lutar contra o Stryker, Magneto repôs o teto, ou seja, ele entrou pelo teto daquele espaço, mas ele repôs o teto, ele não destruiu nada, ele não veio para atacar. Mas, ouça o que o Stryker está dizendo, ele é o verdadeiro perigo. E olha que coisa curiosa, o que o Stryker está dizendo são citações de texto bíblico. Mais uma vez demonstrando que a Bíblia pode ser, como foi de fato utilizada ao longo da história, como instrumento de morte, de destruição e de intolerância contra o outro. E um discurso de ódio como esse, como ele diz, temer a Deus, guardar os seus mandamentos, esse é o dever do homem, mas se você se desviar do Senhor, eu também me desviarei de ti e te punirei 7 vezes por teus pecados. Aliás, aqui é a junção de vários textos do Antigo Testamento, combinados entre si, para dar essa leitura de que Deus iria castigar as pessoas se as pessoas não castigassem os mutantes. Ele continua dizendo, nós nos tornamos uma nação pecaminosa, um povo cheio de maldade, filhos da iniquidade e corrupção. Nós renunciamos ao Senhor, desafiamos o Santo de Israel, provocamos sua ira. Nós pecamos, devemos pagar por nossas transgressões com sangue. Eis aqui o ponto, perceba? Nós despertamos uma suposta ira de Deus, que na verdade não é ira de Deus, mas é nossa. Nós projetamos essa ira em Deus e projetamos também a justificativa para a nossa violência contra as pessoas que nós odiamos. Está aí a base teológica para que pessoas, usando o nome de Deus, lancem no inferno, ou queiram lançar no inferno, pessoas com as quais elas não concordam ou que elas não gostam porque são diferentes delas. A ira aqui brota do coração humano, é projetada para a divindade e volta como violência sobre o outro. Esta é a gênese de toda intolerância. Essa é a gênese de toda destruição. Essa é a gênese que obriga pessoas, seres humanos, a viverem com medo. Por que vivem com medo? Porque supostamente Deus mesmo está irado contra elas. E quem é que cria esse discurso? São os reverendos strikers da vida, que nós encontramos aos montes no Brasil e no mundo. Esses discursos de ódio em nome de Deus são profundamente problemáticos, porque eles destroem a liberdade e a vida humanas. Voltando à história, o Ciclope, o Wolverine, o Noturno conseguem libertar o professor Xavier da prisão, e isso acaba com risco, porque ele estava matando todos os mutantes com seu poder mental, mas eles entendem que a situação não pode parar ali. É preciso que haja ainda um último confronto com o próprio Stryker, como diz o Ciclope. A luta mal começou, Peter. O perigo não está nos purificadores, mas em Stryker, suas crenças, seus ideais. Se não tomarmos uma posição aqui e agora, tudo que fizermos, então, foi adiar uma chacina inevitável. Isso tem que acabar essa noite, para nós ou para ele. E aí eles se unem para confrontar o Stryker. E esse diálogo dos dois, do Ciclope e do Stryker, merece aqui ser destacado. Eles chegam diante do Stryker e se colocam para conversar, ou seja, dizem, você fez muitas acusações contra nós, então aqui a gente tem o direito de resposta. E ele diz o seguinte, graças a você e as pessoas como você, os mutantes têm vivido dias de medo e desespero. Há menos de 2 semanas, 2 crianças foram assassinadas em Connecticut, Stryker, apenas porque tinham nascido. Você faria isso com alguém por causa da cor de suas peles ou de suas crenças? Eu não faço nada, rapaz. Sou um instrumento do Senhor. Mais uma vez aqui a projeção para Deus. E ele continua dizendo, não importa a cor ou a crença, se ele é humano. Aquelas crianças e vocês X-Men não são. E aí o Ciclope diz, quem diz isso? Você? O que torna seu elo com o céu mais forte que o meu? Temos dotes únicos, é verdade, mas isso não é mais do que tem um médico, um filósofo ou um atleta. Quem pode dizer que somos um acidente da natureza ou uma providência divina?
Será que rótulos arbitrários são mais importantes que o modo como vivemos? E o que dizem de nós mais importante do que o que realmente somos? Afinal de contas, quem pode me provar que você não é um mutante e nós a verdadeira espécie humana? Aqui é muito legal que o Ciclope inverte a ordem. Afinal de contas, o que é, na lógica do Stryker, um mutante? É um não humano, um sub-humano. E na perspectiva do Ciclope, sub-humano, não humano, é o próprio Stryker, com seu discurso de ódio. Mas o Stryker não desiste tão facilmente. Ele olha para o Noturno, que é certamente o X-Men mais diferente de todos ali, e diz, humana? Você ousa chamar a ele, aquilo, de humano? E aí a Kitty Pryde responde, mais humano do que você. Noturno é um homem maravilhoso. Ele tinha todas as razões para se tornar uma pessoa amarga por causa da sua aparência, mas em vez disso, ele preferiu aprender a sorrir. Gostaria de poder ser a metade do que ele é. Se eu tiver que escolher entre proteger meu amigo e acreditar na sua religião, então eu escolho meu amigo. E aí o Stryker aponta a arma para ela e vai matá-la. E a tensão se acumula, porque eles não desistem, eles permanecem ali. E o Stryker então vai puxar o gatilho da arma e se escuta o barulho de tiro. Mas na verdade o Stryker é atingido porque um guarda atirou nele. E no finalzinho, diz assim, aquele tira, aquele policial, atirou no reverendo, que ia atirar numa garota desarmada. Não foi essa a palavra de Deus que eu aprendi na escola dominical. Mas e quanto aos mutantes? Qual o problema? Vocês são piores do que eles. No meu entender, eles são livres para ir. E boa sorte para eles, vão precisar. A história termina, o epílogo, de volta à mansão, e aí o Magneto propondo que eles se unam para estabelecer a ditadura mutante que ele deseja. Ele diz assim, o homem foi vencido, mas sua causa ainda vive. Estão dizendo que ele estava certo, apenas os métodos errados. Vocês nunca poderão vencer. E o próprio Xavier, uma vez que ele foi vítima de todo esse processo de lavagem cerebral, ele se viu também como um instrumento para matar mutantes, ele acaba pensando que realmente o Magneto está correto. Então, talvez seja a hora de mudar de perspectiva e juntar-se a ele. Mas nesse momento, o Ciclope responde o seguinte, não aceitarei isso, Charles. Passamos por tempos muito difíceis, professor. Poderíamos ter conquistado o mundo se quiséssemos, em troca de muito sangue. Mas você não vê que somos humanos também? Um ramo diferente, talvez, mas da mesma árvore. Uma mudança tão drástica de atitude não pode ser imposta. Para ter algum sentido, ela deve vir de dentro. Você nos uniu por causa de um sonho, Charles, nascido das mais nobres esperanças e aspirações humanas. Alguns de nós morreram tentando torná-lo real. Não posso mudar minhas convicções. Os meios são tão importantes quanto o fim. Mudar isso agora seria negar tudo aquilo em que acreditamos, todo o sacrifício que fizemos. E aí a história termina com eles seguindo mais uma vez essa proposta do Xavier de, aos poucos, convencer os seres humanos que os mutantes não são uma ameaça. Evidentemente, lendo essa história, deu para perceber com muita clareza que há muitos pontos de contato entre a narrativa aqui do X-Men e a nossa própria realidade brasileira e mundial. E, obviamente, além do que falamos, eu acho que vale a pena aqui ressaltar o seguinte. A injustiça que surge a partir de uma leitura religiosa surge quando se distorce a noção do que é ser humano e a noção do que é o próprio Deus. Falando do cristianismo em especial, essa distorção acontece quando nós paramos de ler Deus e a Bíblia e a vida com o olhar de Jesus de Nazaré e construímos um ídolo à nossa própria imagem e semelhança e seguindo os nossos próprios preconceitos e as nossas intolerâncias. Porque quando isso acontece, quando nós deixamos de ler a Deus a partir de Jesus, nós realmente criamos uma coisa muito medonha, uma divindade à nossa própria imagem, que cedo ou tarde vai querer sacrifícios humanos como sinal de obediência. Não é assim a proposta do Evangelho, não é assim a proposta de Jesus de Nazaré. O Deus que se revela em Jesus, se revela em Jesus. E olhar para Jesus é olhar para alguém que em nenhum momento da sua vida foi intolerante com grupos periféricos ou minoritários. Ele não foi intolerante com mulheres, ele não foi intolerante com crianças, ele não foi intolerante com samaritanos, com publicanos, com pecadores, com ladrões. Ele não foi intolerante com ninguém, porque ele propõe um reino que é aberto e acolhedor a todos e todas, sem nenhuma exceção. Quem somos nós, então, para querer colocar barreiras que impeçam pessoas de se aproximar de Deus?
ou então que a gente acha que certas pessoas, certos indivíduos não são humanos porque são diferentes de nós, merecem uma subvida. Nós até dizemos de forma muito perversa que amamos essas pessoas, mas nós amamos no mesmo momento em que impedimos que elas tenham vida plena. Nós amamos desde que elas se mantenham dentro das suas cercas que nós construímos para elas. Isso é lamentável. Isso é utilizar-se de Deus para a construção de preconceitos. Utilizar-se de Deus para manter pessoas separadas à luz da nossa própria percepção e não da lógica divina. É preciso mudar isso. E o caminho para mudar isso, eu só conheço um, que é conversão de pensamento. É mudar a ideia de pensar. É buscar colocar realmente, se nós somos cristãos, colocar Jesus como critério máximo de interpretação de leitura. Aí sim, nós teremos aqui uma forma de ver a vida que não vá reproduzir esses preconceitos que a gente viu aqui na história. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no canal, os comentários, as curtidas, o compartilhamento. Muito obrigado. E fique muito à vontade para fazer suas críticas, seus comentários, seus pedidos de algum vídeo especial. A casa aqui é sua também, o canal é seu. Um abraço, então, e até o próximo vídeo.